O programa a seguir foi aprovado e liberado pela Censura Espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: Cristo, o verdadeiro amigo. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 12 a 15. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Queridos, nós sabemos que uma amizade verdadeira, sincera, é um verdadeiro tesouro na vida de qualquer pessoa. Deus coloca no nosso caminho verdadeiros amigos, coloca na nossa vida para que sejam bênçãos e para nos ajudar a caminhar com o Senhor. Nosso grande exemplo de amizade é Jesus, que deu sua própria vida por nós para nos salvar de uma separação eterna de Deus. Todos que creem em Jesus e o obedecem são seus amigos. Jesus disse que ele iria dar sua vida pelos seus amigos. Isso significa que ele tem amizade com cada pessoa salva. E é um enorme privilégio, irmãos, ser amigo de Jesus. Vocês podem ter certeza disso. Nós podemos mostrar nossa amizade por Jesus obedecendo aos seus mandamentos e amando-nos uns aos outros, como ele nos amou. Jesus tinha vários amigos de níveis diferentes de intimidade durante seu ministério. Seus discípulos, por exemplo, eram mais do que alunos ou servos, eram amigos. Hoje, todos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e o seguem, são amigos de Jesus. Pois a relação de Jesus com seus discípulos, ela era muito especial. Ele não os via apenas como seguidores, nem como funcionários, cuja única função era a de pregar o Evangelho e obter resultados. Jesus valorizava a amizade que tinha com seus discípulos. E além dos 12 apóstolos, os quais conhecemos, Jesus tinha outros discípulos que poderiam ser considerados seus amigos. Ele ficava, por exemplo, na casa de alguns dos discípulos com quem ele comia. E é importante esse mistério, esse segredo, que naquele tempo comer junto, sentar-se junto à mesa, era um sinal de amizade. É algo que nós procuramos imitar, inclusive aqui no Cordão, toda vez que a gente tem reunião. Os irmãos que já estiveram aqui conosco, os que chegam sempre mais cedo, ali pelas 17, 17h30, ainda dá para fazer uma boquinha aqui em casa e tomarmos um café santo. Há irmãos que nos ligam às vezes: ô irmão, que saudade daquele café, mais do café do que da gente, né? Mas eu entendo, irmãos, que essa comunhão que é descrita aqui, assim como Jesus tinha com Lázaro e com Maria, quando ele visitava a casa daqueles amigos, que muitas vezes ele até se hospedava e ficava ali, é porque essa comunhão ela era muito maior, ela transcendia a linha da naturalidade, mas era uma amizade espiritual. E esse amigo Lázaro, do qual vamos falar aqui agora, que foi com quem ele teve uma intimidade muito grande, muito forte, irmão de Marta e Maria, a história é maravilhosa, nós não temos tempo de entrar em detalhes aqui, mas ele formou amizades verdadeiras e investiu nessas amizades. Por isso que João 15,16, a palavra nos diz que não fomos nós quem o escolheu, mas ele que nos escolheu primeiro e nos amou, para que a gente possa andar nessa terra dando fruto, e que esse fruto que a gente vier a dar, permaneça, para que tudo aquilo que a gente pedir ao Pai, Ele nos conceda. Deus quer que nós frutifiquemos, e é por isso que essa amizade é condição sine qua non, para estabelecermos uma relação mais sólida. E a respeito desse personagem do qual nós falamos aqui agora, no Evangelho de João, no capítulo 11, versos de 3 a 5, entre as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus, quando no momento de enfermidade, ele estava muito, mas muito doente, às vésperas de falecer, elas mandaram um recado para Jesus que estava fora daquela cidade, e o recado chegou para ele dizendo assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas, no caso aqui, era o Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
E Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Amava a todos. E ao ouvir essa notícia de que aquele a quem Jesus amava estava doente, ele ainda esperou 2 dias para depois ir visitá-lo. Alguns até mais ateus, a gente já via até algumas piadas meio sem graça, dizendo assim: pô, que amigo, hein? Um amigo desse eu não quero pra mim não. Pô, o cara tá sabendo que o cara tá doente e ainda espera 2 dias para visitar, sabendo que vai morrer. Que amizade é essa? Mas Jesus, ele tem um plano em tudo que ele faz. Muitas vezes a gente sofre decepções, clamamos a Deus e oramos e não temos nossas respostas respondidas naquele momento em que a gente deseja, porque naquele momento Deus está tratando. Nós não conseguimos entender, a gente não compreende, só vai compreender mais tarde, porque há propósito em tudo que Deus faz, entenda isso. Mesmo no silêncio, mesmo na falta de resposta imediata às nossas petições, Deus tem propósito. E ao compreender isso, nós vamos compreender que Cristo nos ama incondicionalmente a todos. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele só é amigo daquele que o obedece. No caso de Lázaro, sendo seu amigo, a história depois você lê no texto, ele esperou que Lázaro morresse para que a glória de Deus se manifestasse nele. Quando ele se desloca até a sepultura, depois de 4 dias já morto, já cheirava mal, já estava podre, ele pede para que tirassem a pedra e ele fala: Lázaro, sai para fora, como quem fala para alguém que está dormindo, porque para Cristo a morte é como um sono. Ele não entende a morte como nós humanos entendemos, ou como a natureza em si entende. Quando o corpo corruptível cai à terra, volta ao pó, porque nós temos uma natureza eterna, embora sejamos mortais, somos eternos. Então Jesus, ele deixa muito clara essa mensagem aqui, e quando ele fala Lázaro, vem para fora, ele está chamando aquele que está morto à vida. Por isso não te desespera, não pense que Jesus deixou de ser teu amigo pelo fato de não responder naquele preciso momento em que você quer, porque ele sabe todas as coisas, e nem tudo que a gente pede da maneira que a gente gostaria de receber é o melhor para nós. Portanto, quando nós nos submetemos a Deus, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não aceitemos o desejo de Deus, é importante saber que Ele é soberano, Ele é criador e nós tão somente criatura. E é nessa humilhação, é nessa submissão que nós poderemos viver os milagres, as maravilhas de Deus nessa existência. Então Tiago, ele fala aqui na sua carta no capítulo 2, versos 21 a 23, quando ele fala do Abraão no Antigo Testamento, que ele foi beneficiado debaixo dessa obediência, estabelecendo uma amizade verdadeira, porque ele foi o primeiro que ouviu a voz de Deus, creu e obedeceu. E ali estabeleceu-se uma aliança, uma amizade sincera entre Criador e criatura. Toda vez que você lê o Novo Testamento e fala na Escritura, refere-se a algum texto do Antigo Testamento. Então, vamos ao texto. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé de Abraão ao entregar o seu filho, como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que está lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 6, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ou seja, quando Deus ordenou a Abraão para sair daquele local de comodismo, ir para a terra que ele iria mostrar, com a promessa de fazer dele uma grande nação, e Abraão obedeceu, não questionou, o seu amigo Deus o abençoou. Naquele momento não houve questionamento, ele tão somente ouviu e obedeceu. A palavra de Deus nos fala que a fé sem obras ela é morta. Existem infelizmente muitos cristãos que dizem: não, eu tenho fé em Deus, mas você não vê uma obra na direção daquilo que Deus nos manda como mandamento, como por exemplo amar o próximo, amar o teu amigo, teu irmão como sendo teu próprio corpo, porque nós como igreja somos corpo de Cristo. Ao ajudar o próximo eu estou ajudando a mim mesmo e amando Deus no próximo. Por isso que toda vez que a gente dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede, veste aquele que tem frio, visita o enfermo, aquele que está preso, ou acolhe um estrangeiro, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que a obra de Deus, obedecendo à vontade de Deus, agindo exatamente no mesmo espírito que Abraão agiu aqui, cujo texto foi descrito e mencionado por Tiago. E ali em Eclesiastes, escrito pelo nosso sábio Salomão no capítulo 4, versos 9, 10 e 12, nos diz a palavra: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Versículo 12. Um homem sozinho pode até ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não por acaso Deus me revelou que o nome do nosso ministério musical, antes da gente pensar ser um ministério cristão, onde pregaríamos a palavra, achávamos tão somente que seríamos um grupo de louvor. Ali Deus me revelou naquele congresso, no ginásio Tesourinha, quando nós congregávamos no Ministério Restauração. Ele falou que nós seríamos 3 pastores e que viveríamos não mais como Jairo e demais músicos, Jairo e banda, Jairo e equipe, mas que todos seriam realmente uma só corrente de vários elos, porque a partir dessa compreensão nós entenderíamos o que é verdadeiramente a comunhão, onde ninguém é mais do que ninguém. Todos nós estamos submetidos a um cabeça, que é o Cristo. Então ali Deus, nessa revelação, nessa consciência de verdadeiramente me tornar um cordão de 3 dobras, eu entendi o significado de ser igreja, de ser corpo, sem necessariamente estar confinado dentro de um templo, e sim vivendo a verdade, pregando a verdade onde quer que nós andemos. No livro de Provérbios, em vários capítulos, dos quais eu vou citar alguns aqui essa noite. No capítulo 17, verso 17, Salomão nos diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Quantos amigos surgiram nessa caminhada, e hoje nós temos mais como irmãos até muitas vezes do que consanguíneos, porque entendemos que é nessa comunhão que as coisas começam a acontecer, a orarmos uns pelos outros, ao nos aconselharmos mutuamente, ao nos exortarmos, ao nos admoestarmos, trocarmos conselhos. Não, acho que não é bem por aí, irmão. Realmente você tem razão, a gente fala, às vezes a gente ouve. É nessa troca de carinho, de lição, de aprendizado, que nós verdadeiramente desenvolvemos essa aliança mais profunda, essa aliança relacional chamada amizade. No mesmo Provérbios, no capítulo 18, verso 24, nos diz a palavra de Deus que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que o irmão. Aqui a palavra nos fala daquelas reuniões que muitas vezes em casa, né? Ou até no botequinho da esquina, cheio de amigo, aquela cachaçada, né? Que legal. Aquele amontoado, aquela aglomeração de pessoas que, esse aqui é meu amigo. Às vezes não é amizade, não. A amizade não está na quantidade, ela está na qualidade relacional, onde você pode realmente contar com aquele que não está nos momentos apenas de sorrir contigo, que está sorrindo, mas fundamentalmente chorar com aqueles que choram. E é isso que Deus quer nos ensinar. O que é verdadeiramente ser amigo uns dos outros, assim como nós somos de Deus. Provérbios 20, versículo 6. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Essa fidelidade muitas vezes é provada. Há pessoas que nós muitas vezes superestimamos. Esse é meu amigo. Mas a partir do momento que apresentam-se as adversidades, é uma palavra mal colocada, é uma circunstância onde Deus nos põe à prova nessas relações. Há pessoas que se afastam porque não havia solidez nessa amizade. Era apenas um coleguismo, era apenas uma conveniência, era apenas uma relação superficial. E isso se dá não apenas de ordem familiar, quanto no campo profissional, quanto na igreja, quaisquer tipos de relação. E Deus quer nos ensinar aqui essa noite, que muitas vezes amizades profundas, como nós temos aqui, às vezes tem uns arranca-rabo pesado aqui, irmãos. Aqui chega a sair faísca entre nós, mas acabamos sempre no entendimento, porque entendemos que somos irmãos, que somos amigos, que somos leais, como essa palavra nos refere aqui essa noite. E dentro de uma palavra de fidelidade, de amizade profunda, eu discorro uma aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículos de 1 a 3, depois dessa conversa de Davi com Saul, falando daquela situação que Saul estava saindo da presença de Deus. Depois os irmãos leiam o texto para poder entender o contexto. E Deus toca Davi com uma unção que, através do louvor, os demônios que atormentavam Saul eram expulsos. E Saul tirou praticamente Davi da casa de seus pais, da casa de Jessé, e passou a morar com ele. E ali desenvolveu-se uma amizade muito profunda do filho de Saul com Davi, que é o Jônatan, aonde aquela amizade se eternizou mesmo depois da morte de Jônatan, aonde viemos conhecer Mefibosete, que uma criança que sofreu um acidente, ficou ali em Lodebar, lugar de esquecimento, e Davi perguntou: existe alguém da casa de Saul, alguém da casa de Jônatan? E ali Deus fez, através daquela memória, Davi honrar
o filho daqueles que já haviam falecido. A notícia é muito triste, a história realmente nos comove, mas é uma verdade espiritual, que muitas vezes essa amizade, quando ela é sincera, ela passa as gerações. Quando nós entendemos que essa amizade que Deus quer falar aqui essa noite não se dá apenas na esfera relacional humana, mas sobretudo na esfera espiritual, nós entendemos o quão sério é vivemos como igreja, vivemos como corpo, vivemos verdadeiramente como amigos uns dos outros. Então aqui o texto nos fala que surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas, o filho de Saul, tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à sua casa, à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Ou seja, no meio dos crentes, irmãos, infelizmente essa verdadeira amizade é coisa muito rara, porque são tudo interesses, sejam eles político, econômico, até religiosos. Mas o Evangelho nos convoca aqui essa noite, de forma desinteressada, a verdadeiramente estabelecermos esse tipo de relação com nossos irmãos, para que nos tornemos verdadeiros amigos, especialmente entre pastor e ovelhas. Como é difícil a gente estabelecer uma amizade sincera com as ovelhas, porque as ovelhas muitas vezes não querem ser exortadas, não querem ser tratadas, como nós tivemos que também, em outro momento, ser tratados por Deus. E Deus nos prepara para que nós, uma vez preparados, possamos ajudar irmãos na caminhada. E há muitos que não conseguem ter essa amizade conosco, porque não querem receber a repreensão. E Deus nos chama a atenção aqui, usando a própria palavra que está lá em Provérbios, no capítulo 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Há pessoas que infelizmente são muito superficiais, que preferem relações com aquele tapinha nas costas, né? Ô meu amigo, ô meu amado, especialmente nos ambientes religiosos. Mas quando toca de ser uma verdade, quando toca no sentido de a gente falar, meu irmão, por aí tu vai te estribuchar, vai por aqui que tu vai te dar bem. Quando a gente quer o bem da pessoa e a gente exorta, admoesta para que ela possa de fato se aprumar, entrar no trilho, porque a gente também já teve aquelas experiências, a gente já também andou no caminho errado, ou na verdade andamos à beira do caminho, e realmente a gente viu as consequências que aquilo traz como desobediência, e a gente quer abreviar o sofrimento das pessoas, para que elas possam desfrutar o melhor dessa terra. Mas há muitas que endurecem o coração. Quem esse homem pensa que ele é, para que ele vir me dizer isso aí? Muitas vezes saem do caminho da gente, não querem mais ter essa koinonia, essa comunhão, essa amizade, e deixam de ser corpo, deixam de ser igreja, pela arrogância, pela presunção de optar no tapinha nas costas do que a verdadeira amizade aberta, a amizade que repreende, que corrige, para que nós possamos caminhar juntos como irmãos em Cristo e morar na eternidade com Jesus. Essas pessoas não querem. Provérbios 27, versículos 9 e 10, nos diz a palavra que perfume e incenso trazem alegria ao coração, aquele perfume gostoso. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que um irmão distante. Hoje verdadeiramente temos vizinhos próximos aqui, com quem temos comunhão. Está aqui um casal, uma família aqui em casa hoje que não nos deixa mentir, com quem temos mais comunhão muitas vezes do que com os nossos irmãos consanguíneos. E a palavra, a escritura se cumpre, irmãos. Porque realmente quando Jesus foi afrontado, questionado, quando sua mãe o procurava, e ali Jesus falou assim, mas quem é minha mãe e meu irmão, a não ser aqueles que ouvem e praticam a minha palavra? Jesus traz a consciência, não para que nós nos revoltemos com a nossa família, absolutamente, mas para que nós nos posicionemos até que eles também se convertam, até que a dureza de coração caia por terra e todos nos tornemos igreja. Que é justamente essa sabedoria que falta neles que Deus quer que nós nos mantenhamos firmes, para que eles abram seus corações e possam ser transformados. E mais uma vez o livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 20, nos diz a palavra: o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Às vezes a gente fica chocado, eu comento com os pastores, comento com a minha esposa, a gente vê as pessoas indo para o abismo, irmãos, e não querem ser orientadas, não aceitam instrução, porque parece ser algo religioso. A nossa postura pastoral de orientar um rebanho que não é nosso. As ovelhas não são minhas, não são dos pastores que andam conosco, são de Jesus. Entenda isso.
O amigo fiel, o amigo verdadeiro é Cristo. Estamos aqui como mero e transitórios, efêmeros administradores de uma obra que não é nossa, a obra é de Deus. Mas esse posicionamento de orientar as pessoas para que elas não se percam, para que elas possam verdadeiramente andar com pessoas sábias, há muitos que refutam essa orientação. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, fala sobre isso. Não se deixe enganar. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. É aquele adágio que muitos que não conhecem as Escrituras citam essa frase como um versículo bíblico. Dize com quem andas, que eu direi quem tu és. Esse capítulo está no livro de Acrescentares, porque eles estão acrescentando algo que não está na Bíblia, mas é uma verdade espiritual. Infelizmente as pessoas nos prejulgam muitas vezes pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que vestimos, pelo que cantamos, e não param para ver a essência do Deus que habita em nós. Mas Deus nessa noite vai revelar o quão amigo Ele quer se tornar de você, desde que você permita que Ele habite seu coração. Provérbios de novo, no capítulo 22, versos 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, aquela pessoa ranzinza, azeda, pior que leite talhado. Nem ande em companhia de quem fica facilmente irado. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Isso é muito comum em família. Quando nós começamos a imitar comportamentos dos nossos pais, mesmo sabendo que aquilo é errado, a gente passa para os nossos filhos. Ou também nos ambientes profissionais, aquele patrão que oprime os funcionários e as pessoas estão ali revoltadas, saem daquela empresa, algumas viram até também empresários e passam a tratar seus funcionários da mesma forma que ele tratou, ou especialmente em ambientes religiosos, que é muito comum, né? Aquele diácono, aquele presbítero que tomou-lhe pau, foi humilhado por aquele pastor azedo que só sabia dizer, pode ser o irmão, mas não tinha nada de comunhão com aquelas ovelhas. E ali ele sai daquele ministério, abre um outro e passa a ser tão azedo quanto aquele. É justamente disso que Salomão nos fala aqui essa noite. Não se associe a esses tais, porque senão você vai acabar imitando eles. Vai acabar imitando a conduta moral deles e cairá em armadilha mortal. Foi como aconteceu com Jó e seus amigos. Ali no capítulo 12, verso 4, quando ele desabafando, ele diz: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Havia 4 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Cada um desses amigos, a seu próprio modo, disse a Jó que Deus pune os pecadores e por isso que ele estaria punindo ele. Não entenderam que Jó sofreu o que sofreu? Depois vocês leem todo o livro de Jó para entender o porquê de ele ter passado pelo que passou. E você vai compreender que muitas vezes nós passamos por provações que não é fruto de pecado, mas é um propósito que está além do nosso entendimento. Porém, Jó não tinha pecado. Quando Jó tentou defender-se daqueles amigos, assegurando sua retidão, esses amigos, entre aspas, que eram amigos da onça, o acusaram de estar se vangloriando. E a ira de Deus se acendeu contra 3 desses 4, para os quais Deus pediu sacrifícios, mas só os aceitaria através da oração de Jó, para não castigá-los conforme a loucura deles. Eliú, que é um desses 4 amigos de Jó, apesar de também ter criticado Jó por alegar ser inocente, acreditava que Jó estava insinuando que Deus tinha sido injusto ou imperfeito com ele, ao permitir que ele sofresse, dizendo ser inocente. Mas Eliú teve uma peculiaridade, irmãos. É tremendo quando Deus discerne os nossos pensamentos, o nosso comportamento, que nós muitas vezes podemos ser enganados, mas Deus a gente não engana. Eliú também criticou, mas ele exaltou as características de Deus. Ele, vendo que Jó estava sofrendo, ele falou que muitas vezes a gente não sabe qual é o motivo do nosso sofrimento. Além de a gente não compreender por que nós passamos por aflições, Eliú proclamou a grandiosidade de Deus e a incapacidade do homem de compreender a mente de Cristo, a mente de Deus, de não entender o modo a prover uma explicação para tudo que acontece. Nem tudo nós vamos ter resposta. Nem todos os males que a gente passa serão respondidos. Todas as vezes que nossos amigos pedem oração para nós, a gente não brinca com isso não, irmão, porque a gente sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. 99% das orações que a gente faz são respondidas.
Mas aquele 1% que não é respondido, a gente sofre junto com as pessoas que não tiveram aquela causa respondida. Mas nós pedimos para Deus pacificar os corações, porque nós não compreendemos os desígnios de Deus, mas Ele pacifica os corações, especialmente em momentos de luto, em momentos de perda, onde nós não conseguimos entender aquilo que nós entendemos como prejuízo, como perda, Deus nos dá como ganho. E é justamente isso que esse Eliú foi diferenciado dos demais amigos, e ele não sofreu esse dano. Há pessoas que muitas vezes nos julgam precipitadamente, e muitas vezes Deus cobra dessas pessoas para que nos procure, ou procure a outros em momento oportuno, para que nós venhamos estabelecer o quê? Não humilhação, não dizer, eu te disse, ou dizer bem feito, jamais. Quem tem Cristo no coração não tem esse comportamento. O que Deus quer ali é justamente tirar a legalidade que o diabo criou nessa facção, nessa contenda, para que as suas vidas possam ser liberadas. Por isso, a razão do perdão, a razão do arrependimento, para que a nossa vida possa verdadeiramente seguir em frente, meus irmãos. Então, quanto ao papel, o comportamento de um amigo de verdade, Romanos 12, versículo 10, Paulo nos explica claramente como é que Deus quer que nós nos relacionemos como amigos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E o profeta Isaías, já encerrando a mensagem dessa noite, no capítulo 49, verso 15, nos diz a Escritura: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, Deus o esquecerá, assim como não se esquecerá de você. O salmista, no Salmo 37, verso 25, ele refletindo já na sua velhice, o que estaria acontecendo com tantas aflições, mas ele vendo Deus o amparando, ele vendo Deus junto dele, no meio daquela aflição, ele chega à seguinte conclusão: eu já fui jovem e agora eu sou velho, mas nesse processo de conversão onde busquei ser amigo de Deus, eu nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que o salmista chega a essa conclusão? E eu encerro aqui em Filipenses 4,19. Porque esse Deus é o nosso Deus, é o nosso amigo, que segundo as suas riquezas, Ele supre cada uma das nossas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós entendemos que a partir do momento em que nós nos tornamos amigos de Deus, não apenas servos, que por religiosidade resolvemos obedecer, é aquele que dá uma oferta, que dá um dízimo, que faz tudo o que faz com receio de uma retaliação, e automaticamente está fazendo barganha com Deus. Não é desses que Deus está falando, mas é aquele que submete a Deus e entende que tudo que ele está passando tem um propósito, ainda que ele não compreenda, mas o Senhor dele, que é amigo dele, vai suprir cada uma das suas necessidades. E assim tem sido conosco do cordão, e assim esperamos que seja com cada um de vocês, para que todos nós possamos, como igreja, como corpo, desfrutar dessa verdadeira amizade que é a de ser igreja, não como instituição, não como um órgão que tem um CNPJ, mas como um corpo verdadeiro, onde todos nos amamos uns aos outros, servimos uns aos outros e crescemos nos admoestando, nos instruindo uns aos outros, debaixo da graça de Deus, aonde reconhecemos que todos nós somos membros que complementam um corpo, aonde o cabeça é o Cristo. É Ele que nos direciona, é Ele que nos dá o alvo, para que nós caminhemos na retidão, para que nós alcancemos a salvação eterna e possamos desfrutar da presença dEle, de eternidade em eternidade. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração, no dia do amigo, neste dia 20 de julho do ano de 2022, na reunião do Cordão. Todo dia eu agradeço quando acordo e adormeço em teus braços, Jesus.
Pois essa paz que hoje conheço só vem de ti, pois teve preço de morte na cruz. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero, pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando somente em Jesus. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero, pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Obrigada pela presença de todos.